Presidente, senhoras e senhores vereadores, pessoal que nos acompanha através da TV Câmara, também aqui do plenário. A gente sempre procura dar os apartes a todos os colegas, mas hoje o vereador Tomé me pediu uma parte que tem também um assunto, aí eu, na sequência, vereador Tomé, eu já lhe passo, então eu peço de antemão desculpa se não der para conceder os apartes. O que nós vamos tratar aqui é a questão da passagem. O vereador Eloy já foi muito claro, muito brilhante e nos poupou de alguns argumentos. Mas dizer aos que apoiam todas as atitudes do governo, que desde o momento criticaram esta Câmara, este Poder Legislativo, dizer que aqui eu não sei de nenhum vereador que tenha defendido aumento de passagem. Não me lembro de ninguém. Nós queremos que mantenha os 3,40. Se possível, baixar. Nós já apresentamos e nós vamos, eu vou pedir que reapresente aí, que dá para baixar. Mas para isso precisa fazer uma coisa muito simples, abrir o diálogo, convidar as empresas de ônibus, que não é só a Visate, tem as empresas que fazem o intermunicipal, o interurbano, o sindicato, a UAB, que representa a comunidade, os vereadores, os técnicos da secretaria e, quem sabe, até a representação dos estudantes, e abrir a discussão. Hoje o senhor e a senhora que nos acompanha está subsidiando algumas gratuidades que talvez pudesse ser rediscutida, reavaliada, mas o prefeito se enclausura, não quer diálogo, diz que não vai abrir mão de conquistas de outros governos, mas que conquistas são essas se nós estamos penalizando uma parte da sociedade? Quantas pessoas hoje estão desempregadas, precisando andar na cidade para entregar seus currículos e não tem vale transporte? Tem que pagar a sua passagem integral ou ir a pé. Então a passagem tem que ficar 3,40, é isso que nós defendemos. Mas o prefeito conseguiu, conforme Eloy Frisso falou e muito bem colocou, ele achou alguém para botar a culpa. Um bode expiatório, a justiça. Porque a justiça deu apenas o reajuste de 3,40 para 3,70, que é incontestável. Qualquer iniciante de financeiro, de contabilidade, faz essa conta. Agora, vamos ler e analisar o voto divergente do conselheiro representante das empresas de transporte. É uma peça jurídica incontestável. E é por isso que a prefeitura não teve argumentos para contestar esse voto. Então, sem mexer na questão dos cobradores, que é possível também, e aí eu até me permito discordar do posicionamento de um ou outro colega, tem horários que dá para dispensar a presença do cobrador também, para ajudar a baixar o custo, e aí dá para chegar a 3,17 a passagem. 3,17, esse cálculo está feito. 3,36 não precisa muito sacrifício, está aí os números. É mexer, criar critérios dos 60, 65 anos, domingo do passe livre, temporariamente, pode ser por um período, não precisa ser para sempre, ou se deixa 3 datas, como fez Porto Alegre, eliminou 9 domingos, deixou 3 datas, não fala mais em domingo Porto Alegre, lá é dia de navegantes, 1º de maio e 7 de setembro, se não me engano. 3 datas, cai no dia que cair, para dar oportunidade. As integrações, o ISSQN, a reposição da frota e por aí afora. Então não precisa muita mágica, o que precisa é diálogo. Mas tem uma coisa que eu quero chamar a atenção, já chamei a atenção e amanhã ou depois não digo que não foi alertado o Poder Executivo. Nós já estamos devendo mais de 2 milhões. No momento que a Justiça decretou a passagem a 3,70, nós temos um passivo de janeiro a maio, porque este valor é incontesto. Nós temos essa diferença para pagar, e quem vai pagar é o senhor, a senhora que usa o ônibus. E os senhores que estão defendendo essa atitude desastrada desse governo, lembrem de separar uns troquinhos todo mês, porque essa conta ela virá como veio a conta Manha Bosco. Então, nós estamos diante de uma situação incontestável. E depois, vereador Eloy, Vossa Excelência tem toda a razão, vem o resto da conta.
porque esse voto divergente é uma peça que não foi enfrentada pela Prefeitura até agora. E isso está andando na Justiça. Eu vou conceder a parte ao vereador Tomé, que já havia me solicitado. Obrigado, vereador Adiló. Assim, ontem nós recebemos no fim da tarde aí, um telefonema que nos deixou assim bastante estarrecido, né? Quando que a senhora Juliana nos ligou, diz ela, olha, nós estamos aqui com um parente que acabou falecendo de manhã e nós não temos condições de fazer um velório digno porque nossas condições financeiras não permitem, né? Então, assim, me parece que para a gente morrer e ser pobre tem que escolher o dia, né? Infelizmente, porque só vou ler aqui para mais ou menos me localizar mais ou menos como é que foi a questão, né? Que o senhor Thomas Waliekiewicz, ele faleceu de manhã e no fim da tarde ainda estava deitado no sofá, ainda porque não tinha condições. Foi acionado o SAMU, onde que somente chegou ao local por volta das 11 horas. O médico confirmou óbito por causa natural, infarto agudo. A família de baixa renda, sem condições de encarar com os custos funerais, recorreu à FAS, onde alegaram que a cota de auxílio funeral para o mês de maio já havia se esgotado. Procuraram o CRAS, centro, onde informaram que a triagem levaria mais de uma semana. A família ligou para o nosso gabinete verdadeiramente num desespero, solicitando uma ajuda e um apoio. Nossa assessoria de bancada, novamente, todos os caminhos já percorridos pela família e confirmou que não havia mesmo uma solução. Infelizmente, senhores vereadores, verificamos a dificuldade para resolver a situação de um funeral de uma família sem recursos. Foi necessária uma verdadeira via sacra de ligações telefônicas para todos os lados, onde parece que não encontraria uma solução. Finalmente conseguimos, através da generosidade da direção das duas funerárias, em parceria São José e São Francisco, onde que abraçaram a causa. Senhores vereadores, diante dessa situação, fiquei muito preocupado com essa situação, pois estamos livres de qualquer momento de ocorrer um número de óbitos acima da cota mensal e retornar esse problema para a população que necessita desse benefício. Um momento tão difícil é a perda de um ente querido. Enfim, senhores vereadores, me parece que uma pessoa de baixa renda está proibida de morrer, principalmente no fim do mês. Então, isso nos preocupa e eu acho que se a lei é fria e calculista, eu acho que teria que ser modificada, que a gente não pode conceber que sejam retidos 60 milhões para uma família, e onde que essa família só tinha 500 no bolso para pagar o funeral, não possa ser atendida. Então, para nós, assim, a gente lamenta profundamente e a gente pergunta, que cidade é essa? Onde que o ser humano, nem na hora do momento que parte, tem a sua dignidade. Obrigado pela parte, vereador. Permite a parte, vereador, de 10 segundos, não tem ninguém na frente. Acho que o vereador Neri havia pedido, né? Não. Antes, peço desculpa, o vereador Renato ficou... Obrigado, vereador Adiló. Apenas para lhe cumprimentar por esse importante tema, né, que traz da questão do transporte coletivo, que é para a nossa comunidade caxiense, né? E concordo na questão das gratuidades, acho que a gente tem que trabalhar isso aí, retrabalhar, né? Questão do passe livre, né? E vários segmentos aí que a gente tem que trabalhar a questão da gratuidade. Só discordo na questão de retirar dos ônibus a questão do operador de sistema. Acho que isso é questão de segurança
do passageiro, né? É questão de desemprego, é questão de sobrecarga de trabalho do motorista e que fica inviável o motorista ter que dirigir, cobrar o ônibus, cuidar da porta e ainda ter que ajudar um cadeirante na hora que ele estiver subindo o ônibus. Mas, parabéns pelo tema, embora em alguns aspectos a gente pense diferente. Obrigado. Vereador Neri, só para concluir, senhor presidente. Vossa Excelência tem razão, tanto que eu disse que não está aqui no cálculo. Se nós usássemos a retirada do cobrador em alguns horários, nós baixaríamos para 3,17. Veja que não está nessa planilha e se chega a 3,36. Então, se conserve a 3,40, eu acho que todo mundo concorda. Agora, não permitir o aumento por falta de diálogo e aí querer debitar para a justiça. Isso nós não concordamos. Obrigado, senhor presidente.